A multiplicação dos pães e dos peixes é o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de citar o texto a qual iremos ler e trazer a aplicação da palavra do Senhor, quero agradecer a todos vocês que assistem o nosso conteúdo. Deixem o like, compartilham, pois assim a plataforma necessita de likes e compartilhamentos para indicar este material a outras pessoas e assim as pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. Aqui não buscamos fins lucrativos, nem projeção ministerial, mas pregar a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aberta. Abra no livro a qual escreveu São João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6. Iremos ler até o versículo de número 13, 14, estourando no máximo o versículo 15. Mas, para que você venha entender toda essa mensagem, eu vou fazer a citação aqui dos textos. Você lê depois do 1 ao 15, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Amados irmãos, para que você venha entender o que está escrito em João capítulo 6, do 1 ao 15, o contexto fala de uma multidão que seguiu o Senhor Jesus Cristo através de sinais que viam. Eles estavam no deserto, em uma hora já avançada. Como diz as passagens paralelas, pois os outros textos que falam dessa mesma passagem estão em Marcos, capítulo 6, do verso 30 a 44, Lucas, capítulo 9, versos 10 ao 17, e Mateus, capítulo 14, versos 13 ao 21. São passagens do Evangelho que também falam o que está inserido aqui nesse texto, que nós vamos ler alguns versículos para ganharmos tempo. Então, o contexto é isso. Uma grande multidão que seguiu o Senhor Jesus, estavam localizados no deserto, uma hora já avançada, como diz outros textos correlacionados com esse. Mas nesse cenário existia um problema, isto é, existia uma necessidade de alimentar milhares de pessoas. Diz os evangelhos que chegavam aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e as crianças. Então eram milhares de pessoas, muita gente. Então, lendo esse texto, irei trazer aqui uma abordagem que eu tenho certeza que alguma área da sua vida se localiza nesse texto. Em primeiro lugar, nós analisamos nos versículos 5 e 7 que eu vou ler a necessidade humana e a nossa limitação. Veja, versos 5 e 7 de João capítulo 6. O que é que diz? Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Verso 7. Verso 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Nas outras passagens paralelas diz que quando Jesus viu a multidões, sentiu compaixão delas porque andavam como ovelhas desgarradas que não tinha pastor. Então Deus, na pessoa de Jesus, quando nos vê, ele sente compaixão, ele sente aquilo que sentimos. Ele já esteve aqui como homem nessa terra, Jesus, quando se fez homem, e ele sentiu tudo o que eu e você sente. Então, observamos aqui a necessidade humana, existia aqui multidões de pessoas e as nossas limitações. Mas, no verso 7, nós analisamos o posicionamento de Filipe e, posteriormente, uma pergunta de Jesus. O posicionamento de Filipe foi: respondeu-lhe Filipe, não lhe bastaria 200 denários de pão para cada um o seu pedaço, para receber cada um o seu pedaço? Mas nós observamos que a pergunta de Jesus, diz o texto no verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus saberia o que ia fazer, porém, numa linguagem clara para que você entenda, ele testa Filipe, ou seja, muitas das vezes o nosso Deus nos questiona para que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações. Você sabia que tem pessoas que se acham demais, tem uma formação acadêmica, nada contra, se puder faça graduações, mestrados, doutorados, PhD, enfim, faça o que você quiser fazer. Tem pessoas que são expert em várias áreas, mecânica, enfim, o que você imaginar, a construção é uma lenha. O assunto é muito vasto, porém, nós temos limitações. Muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo nos questiona para que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações. Reconheça as suas limitações. Reconheça a sua pequenez, a sua insignificância perto de Deus. Tem pessoas que se acham deuses, se acham a quarta pessoa da divindade, como eu falo. Tem Deus, o Espírito Santo de Jesus, então ele seria a quarta pessoa.
Misericórdia. Mas tem pessoas que se acham demais, como diz um ditado simples, deixa do salto. Se humilhe, reconheça quem você é e quem Deus é. Então, nós observamos aqui a nossa lógica versus a lógica de Deus. Observamos que no cálculo humano, como o Felipe falou, olha, não bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Seria impossível. Mas a matemática de Deus, a lógica de Deus vai muito além da nossa. Versos 8 e 9. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Guarde esse texto. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Observamos que o pouco entregue a Jesus se torna muito. Guarde isso. O pouco que você entrega a Jesus se torna muito. Observamos a atitude de André. Ele vem até Jesus, trouxe o que tinha, dando-lhe uma informação. Já Felipe viu impossibilidade. André entregou o que tinha. Ou seja, aqui nós observamos um princípio de consagração, isto é, a multiplicação nós observamos aqui no texto sagrado que só ocorreu, isto é, só aconteceu depois da entrega. Então podemos observar que devemos entregar o nosso tudo nas mãos do nosso Deus. Eu tenho certeza que você está compreendendo aquilo que eu estou lhe transmitindo. Relê esse texto, vou deixar aqui na barra de comentários, ou abra a sua Bíblia no telefone, ou a sua Bíblia física que você tem, porque tem pessoas que usam a Bíblia virtual, ou a sua Bíblia, abra, ore, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da sua palavra, pois a maior revelação, a maior profecia está aqui, a palavra de Deus. Então, observamos aqui a ordem e gratidão precedem o milagre. A ordem e a gratidão precedem o milagre. Eu costumo dizer que a pior falta do ser humano é o amor próprio. Às vezes as pessoas amam as outras demais, amam as coisas demais, que é o materialismo, nada contra cuidar do que você tem, mas colocam mais o ter do que o ser, valorizam mais as coisas do que as pessoas, e observamos que, e a pior falta que eu falo, a pior falta é essa, é a falta de amor próprio, o pior defeito é a ingratidão. Mas aqui nós vamos observar que a ordem, a decência e a gratidão precedem aos milagres. Versos 10 e 11. Está escrito: Disse-lhe Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Aí diz aqui, então, versos 10 e 11. Versos 11 agora, lemos o 10. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, ou seja, entre os discípulos, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Observamos que, em primeiro lugar, foi a organização da multidão. Jesus foi, olha, organiza esse povo. E os outros textos dizem que sentaram em grupos. Então, foi organizando as pessoas. Após organizar as pessoas aqui, nós observamos, amados amigos e irmãos, uma coisa interessante, que Deus, ele age com ordem, não com bagunça. Tem muitas igrejas aí, muitas pessoas que fazem pseudos movimentos, atribuindo ao Espírito Santo, que de Espírito Santo tem nada, podem ser atribuídos ao Espírito tonto, mas ao Espírito Santo não. Mas Deus não age na bagunça, Deus age com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40 diz: Faça-se tudo decentemente e com ordem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a organização é essencial. Então observamos aqui que os discípulos foram instrumentos na distribuição do pão. Então observamos que Deus nos capacita para servirmos as pessoas aqui. Vimos aqui a participação dos discípulos. Observamos também a atitude de Jesus. Diz o texto que ele deu o quê? Graças. Então Jesus, verso 11, tomou o pão e tendo dado graças. Ou seja, Jesus, ele foi uma pessoa extremamente grata a Deus. Então eu posso lhe dizer que a gratidão é a chave que abre todas as portas das bênçãos de Deus para a sua vida. Repito, a gratidão é a chave que vai abrir
todas as portas para as bênçãos de Deus na sua vida. Outrora, agora há pouco eu vos falei que, do meu ponto de vista, minha simples e humilde opinião, a pior falta do ser humano é o amor próprio. Ama os outros, ama as coisas e não se ama. E o pior defeito é a ingratidão. Reclama demais. Se chove, reclama que está frio e lama. Se está seco, reclama que está quente, poeira, enfim. Está trabalhando, está cansado. Se não está trabalhando, quer trabalho. Se está solteiro, quer uma mulher. Se está com a mulher, diz que a mulher está sendo problema. Se não tem filho, quer filho. Se tem filho, o menino está correndo na casa. Ô, irmãos, você quer o quê, afinal de contas? Misericórdia, né? Os indecisos. Ou seja, indeciso dá até para se levar, mas o ingrato é o pior defeito do ser humano, do meu ponto de vista, é a ingratidão. Então a gratidão é terrível. Seja grato a Deus. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Então a gratidão é a chave que abre todas as portas das bênçãos de Deus para a sua vida. Então, nós podemos observar, amados irmãos, agora no versos 12 e 13. Vamos correr para esse vídeo não ficar muito longo. Versos 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Olha, Jesus Cristo dá uma lição importantíssima aqui. Cuidado com o desperdício. Verso 13. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, os que haviam comido. Então, o que nós observamos aqui? A sobra e a glória do nosso Deus aqui. Vimos a sobra, porque veja só, de 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora as mulheres e a criança, ainda sobrar. Isso aqui foi o sobrenatural, foi a glória de Deus que Jesus ali operou, manifestou através do seu poder sobrenatural. A Bíblia fala que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Mateus 28, 18, disse Jesus, Mateus 28, 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então ali ele manifestou o sobrenatural. Todos ali foram contemplados pela glória de Deus. Viu uma coisa que para muitos era insignificante, 2 peixes, 5 pães, e nas mãos de Jesus operou o sobrenatural. Todos foram fartos. E além de serem fartos, sobrou 12 cestos cheios. Então observamos que a abundância de Deus, todos comeram. E nós podemos observar que a provisão de Deus ela é tão maravilhosa que além de ser abundante, é suficiente. Isto é, todos se fartaram e ainda sobrou. Deus é maravilhoso. Glorifique e exalte esse Deus. As pessoas dão glórias aos homens, mas não dão glória a quem é devido, que é a Deus. A Bíblia diz, não se glorie o homem a si mesmo. O rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, que se gloriar, glorie-se em reconhecer que eu sou o Senhor. Deus disse isso usando os lábios do profeta Jeremias. Me esqueci a referência agora. Paulo também parafraseia em uma das suas cartas essa palavra de Jeremias, que é a qual Deus se utilizou do profeta. Mas se você fosse gloriar, irmão, se glorie em Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dada ao nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Então, o que significa sobra? Veja, ele procurou recolher os 12 cestos, ou seja, do que não estavam mais precisando naquele momento. Para quê? Porque posteriormente alguém poderia mais uma vez precisar e já teriam uma reserva. Então Deus nos ensina aqui que devemos ser cautelosos, não gastar tudo aquilo que temos. Então, irmãos, são muitas as lições que aprendemos aqui nessa passagem. Então nós analisamos que Deus ele nos dá muito além do que nós precisamos. Veja, supriu aquele momento, ainda ficou pães em reserva, 12 cestos cheios para uma fome posterior, que com certeza veio. Então podemos observar e concluir essa passagem bíblica. Vamos ler aqui os versos que restam, lemos os 12 e o 13. Vamos ler agora o 14 e o 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, irmãos, para concluir esta mensagem, digo-vos que Deus pode transformar a escassez que você está passando, esses momentos de crise e dificuldades, em milagres. Em Mateus 25, 21 está escrito, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se você está padecendo necessidades, não entregue-se ao problema. Não deixe se levar pelas circunstâncias da vida, ficar cabisbaixo, triste, não.
Seja fiel no pouco, que Deus está te dizendo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, Deus vai te honrar, Deus vai te elevar a patamares, que sejam materiais ou espirituais. Mas para isso Ele quer que você fique na posição de servo a qual você foi chamado, sabendo que Ele é Senhor da sua vida. Então, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Deus, Ele vai sempre prover aquilo que é necessário para a tua vida e vai te dar algo ainda mais, porque Deus corresponde todas as nossas expectativas. A multiplicação dos pães e peixes foi uma mensagem de Deus que eu trouxe aos vossos corações. Peço humildemente, se você não for inscrito, me ajude, por favor. Não custa nada, é só clicar nesse botãozinho aí vermelho, botão preto, inscrever-se, ative as notificações para a gente postar, que você vai estar sempre recebendo semanalmente. Às vezes demoramos um pouquinho pela correria do dia a dia de postar os vídeos, mas sempre estou postando um vídeo aqui, eu falei, não é nada de fins lucrativos, nem se promover ministerialmente, é só para pregar a palavra de Deus. Deixa o like aí, o YouTube já vai ver, o algoritmo, que é algo bom, já vai lançar para outras pessoas, e outras pessoas vão ser alcançadas pela palavra de Deus. Nos ajude nessa missão tão importante que é pregar a palavra do Senhor. Um forte abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.